E então vamos dar início à sessão de esclarecimento sobre a convocatória de projetos Peças de Jardim, lançada pela Rede de Bibliotecas de Lisboa, que será conduzida pela Susana Silvestre e pela Filipa Barros, a quem eu peço agora que comece então a divulgação. Obrigada. Ok. Eu vou então partilhar a tela. Só um bocadinho. Ok. E começar aqui a apresentação e já conseguem ver em apresentação, sim? Sim. O Pedro diz que não. Não, ainda não está em modo de apresentação. Ah, sim. Conseguimos ver a apresentação, mas ainda não em modo de apresentação. O que será? Tens que ficar... sim, isso. Já conseguem? Não. Tenta vir cá abaixo ao rodapé, Filipe. Já fui e já fiz das duas maneiras. Aqui, não é? Sim. Que estranho. Pronto, é daquelas coisas. Pois é, assim, para alguns slides vai-se perder a visibilidade. Tenta colocar a partir do diapositivo atual, que não é o segundo. Não. O segundo a partir do... Exato. Também não dá. Não. Filipe, podes parar de partilhar e voltar a partilhar? Exato, às vezes é... Era isso que eu ia fazer, é o truque informático, não é? A seguir desliga o computador e a seguir formata. Ora então, vamos lá. Já está? Não. Mas não está nada? Ou não, vemos como víamos. Vemos os slides, mas não em modo de apresentação. Queres que eu mande para ti, Susana, e tu tentas? Sim, sim, envia. De qualquer forma, eu vou também tentando fazer aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Para contextualizar. Bom, então, enquanto a Filipa me envia o PowerPoint, nós aqui iremos apresentar, vamos só aqui fazer um breve, e será mesmo breve enquadramento ao trabalho que a Rede de Bibliotecas tem feito no âmbito dos processos participativos e ao trabalho que estamos agora a fazer relativamente ao projeto da Biblioteca do Jardim da Estrela. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Pedro Pinho e à FECUL todo o trabalho que têm feito connosco. O processo participativo também começou, inicialmente começou com a FECUL, também com um projeto europeu da Comissão Europeia que a própria Patrícia está ali a partilhar, o CE3C, que tem a ver com o projeto das Biodiversities, e no nosso caso, estou a dizer alguma coisa errada, Pedro? Sim. Estou? Então ajuda-me aí, Filipa. Não. Pronto, o que tu queres dizer estás a mencionar o Biodiversities, dentro do qual o CET3C, não é? Este centro fez parte e daí a nossa, através do Biodiversities, a nossa parceria. Certo, Pedro? Era mais simples, simplesmente não estava a ver a partilha, porque achei que estavam a partilhar alguma coisa, mas agora já está no chat. Pronto, era só isso. É mais simples. Sim, e portanto, desculpa, é que eu estava aqui a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Filipa, não recebi a tua coisa, portanto vou propor que sejas tu a apresentar. E pronto, e depois entretanto pode ser que já tenha recebido e partilhe a tua parte. Bom, então em relação à rede de bibliotecas, uma das nossas opções tem sido trabalhar de uma forma muito transparente e trabalhar com as pessoas, no sentido de ter as pessoas no centro da nossa tomada de decisão. Então nós temos vindo a trabalhar em torno dos processos participativos, uma vez que quer a identidade da rede de bibliotecas, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores se enquadram nesse âmbito,
quer também pelas tendências que cada vez mais que estão a ser solicitadas e as tendências das bibliotecas europeias de trabalharmos diretamente com as pessoas e não encontrar soluções para os seus problemas de dentro para fora. Portanto, Filipa, se não te importares o segundo slide, os processos participativos, o que nós chamamos de processos participativos, tem muito a ver com... Não consegues mudar? Eu estou a mudar, tu não estás a ver. Ai, ai, ai. Espera aí. Não conseguia ver. A questão dos processos participativos tem muito a ver com a necessidade de nós envolvermos as pessoas desde o início do processo, auscultando os seus interesses, as suas necessidades, as suas aspirações. E nesta rede de bibliotecas nós temos 17 bibliotecas com uma biblioteca itinerante e efetivamente o que nós temos vindo a fazer é não declinar os modelos de bibliotecas, mas olhar para as bibliotecas dentro do seu território e também no fundo, com o retrato das pessoas que habitam e que trabalham naquele mesmo território. Portanto, já conseguem? Desculpa. Sim. Com a biblioteca de Marvila, foi a primeira biblioteca, nós fizemos este processo que na verdade foi muito importante porque permitiu-nos desenhar o programa funcional da biblioteca, programa funcional esse que na altura foi bastante útil, quer para o arquiteto que fez o desenho da biblioteca de acordo com os fluxos de circulação que nós tínhamos definido. Portanto, para nós era importante que houvesse determinados espaços, determinados serviços, mas era importante também definir os fluxos de circulação. E isso foi extremamente importante com aquilo que nós ouvimos das pessoas. Depois também foi muito importante para nós definirmos o tipo de programação e dos serviços a oferecer. No caso da Biblioteca de Alcântara, estamos a falar de uma outra zona da cidade e fizemos a mesma coisa, sendo que já utilizamos uma ferramenta mais específica de auscultação, o Word Café, e aí conseguimos envolver pessoas de diferentes áreas também da própria comunidade. E resultou neste painel que vocês aqui veem, está muito pequenino, mas que diz Biblioteca de Alcântara ao centro e tem vários ícones desenhados, e nesse caso foi muito importante porque nós temos, por exemplo, teatro comunitário, que era uma coisa que as pessoas nos solicitavam, workshops de dança, de música, inclusive um grupo coral na biblioteca, e tudo isso foi acontecendo à medida que nós continuamos a trabalhar com as pessoas. No caso da Biblioteca da Estrela, é a terceira biblioteca que nós estamos a trabalhar em torno dos processos participativos e agora sim, não cometendo erros. O primeiro contacto foi-nos feito pela Public Libraries 2030, portanto sediada em Bruxelas e com uma relação muito próxima com a Comissão Europeia. Em simultâneo foi-nos apresentado o Biodiversity Experiment with Libraries e neste caso aqui foi muito importante a ligação que nos foi permitida e os contactos que nos deram, inclusive com o Pedro Pinho, mas também com a Ângela da Comissão Europeia, que tem aqui também o projeto do GRC, do Joint Research Center, e isso está ligado então ao CE3C. O que nós fizemos foi com o desafio que nos tinham lançado, que era como é que nós podíamos, no fundo, do ponto de vista das bibliotecas, como é que nós passaríamos em ter uma biblioteca em que na sua gênese tivesse em conta a preocupação da sustentabilidade ambiental, da biodiversidade, e nós na altura tínhamos esta biblioteca que ainda não abriu, mas que estava já pensada há alguns anos, e a ideia era
pensar como é que então poderíamos incluir todo um processo, neste caso através da FECUL, portanto da academia, de todo o seu conhecimento, das experiências que tinham e o nosso trabalho enquanto facilitadores dos processos participativos. E então nós aí definimos fazer um processo participativo utilizando o Word Café. Neste caso participaram 20 pessoas, eram pessoas da área da investigação científica, desenho, fotografia, museologia, educação, música, desporto, espaço público, hotelaria e também das bibliotecas. Esta diversidade de pessoas vinda de diversas áreas permitiu que as perguntas que nós tínhamos lançado, que são as perguntas que vocês aqui podem ver, levasse-nos a diferentes ideias e inclusive até ideias muito fora da caixa que, se nós não tivéssemos optado por esses processos participativos, acabaríamos por ter uma biblioteca muito limitada àquilo que as ideias que nós conhecemos e que acabamos por repetir muitas das vezes porque não saímos da nossa área de conforto. Então, à pergunta o que é uma biblioteca dedicada à sustentabilidade ambiental, a pergunta que tipo de recursos e atividades imagina nesta biblioteca, como é que esta biblioteca pode colaborar com outras instituições e o que é que me levaria a esta biblioteca. Estas perguntas foram respondidas por todos os participantes e no final nós solicitamos ao Planeta Tangerina, à Madalena Matoso, que no fundo fizesse um painel gráfico que sistematizasse as principais ideias que saíram do Word Café. E portanto este painel foi extremamente importante para nós chegarmos aqui à abertura de outras ideias. Destes grandes resultados saíram ideias como é importante a questão da acessibilidade, da inclusão, é importante a intergeracionalidade, a ciência cidadã, as hortas comunitárias, o banco de sementes, que os espaços fossem versáteis também, que se valorizasse muito a questão da reutilização, da reciclagem. Foi-nos dado também ideias como a questão de hotéis para insetos e que a biblioteca fosse um espaço alargado. Então, é a partir daqui, deste grande painel, que no fundo nós dizemos que é tudo o que vai dar o início à nossa programação, mas também aos nossos serviços e também a esta ideia que lançamos e que fizemos a call das peças de jardim e a ideia efetivamente é vocês conhecerem aqui com este overview o que é que já sabemos do que é que as pessoas querem neste espaço e o que é que lançamos agora como desafio para se vir a criar. Eu passava agora a palavra à Filipa Barros, que falará aqui um bocadinho dos laboratórios de cidadãos. Ok, então eu não estou a ver no chat, não sei se já há perguntas, mas se calhar eu vou continuar a apresentação e depois, mas se houver assim uma coisa muito urgente, podem... Não há aqui, pelo menos no chat ainda não há perguntas. Não? Ok. Então, depois deste contexto, não é, que a Susana Silvestre fez, que achámos que era importante precisamente porque esta convocatória está diretamente relacionada a esta futura Biblioteca do Jardim da Estrela e acho que pode ajudar a esclarecer um bocadinho as pessoas também sobre qual é a paisagem, não é, que se vai definindo e que já é participativa, não é uma paisagem que foi criada pela rede de bibliotecas sozinha, mas sim por todos estes inputs de cidadãos e de utilizadores do jardim que já estiveram connosco a pensar. E nós queremos dar continuidade e o que quisemos foi avançar com um passo um pouco diferente, se calhar menos pontual, porque no fundo o World Café é uma sessão de um dia e queríamos aprofundar, não é, esta relação com os cidadãos
através de uma metodologia que fosse, pronto, que desse de facto um passo mais. Os laboratórios de cidadãos portanto, não é uma metodologia inventada por nós, é uma metodologia que já existe há alguns anos, há bastantes anos, em todo o mundo, sendo que em Espanha deu-se digamos, investiu-se, várias instituições investiram bastante no conceito e nas metodologias, inclusivamente o termo laboratório de cidadãos começou a utilizar-se mais num City Lab na Catalunha, como incubadora de iniciativas culturais e sociais, algumas mais tecnológicas e outras mesmo mais ligadas a este encontro de cidadãos que poderiam juntos construir qualquer coisa, sempre. O grande denominador comum dos laboratórios de cidadãos é esta construção do bem comum. É um trabalho voluntário, é um trabalho que junta pessoas que se interessam por aquele tema, não é? Normalmente os laboratórios lançam um tema e depois tentam agregar cidadãos, pessoas interessadas em explorar esse tema através de um projeto ou uma ideia que será desenvolvida. Portanto, é uma metodologia muito, portanto, imersiva e participativa, que se baseia nesta experimentação coletiva, no encontro, e onde se pretende que as pessoas, de facto, durante aqueles dias, neste caso o nosso laboratório vai ocorrer durante 10 dias, entre 12 e 20 de novembro, que as pessoas possam aprender coletivamente, possa haver uma partilha de saberes, uma partilha de experiências, que não é unidirecional, portanto não é só da parte da pessoa que nos apresenta um projeto agora, nesta call de projetos e que eventualmente seria selecionado, essa pessoa vai colaborar, não é, como promotora de um projeto, mas vai se encontrar com um grupo que nós vamos escolher no momento seguinte, não é? Na segunda call, que será uma call para colaboradores, e esse encontro tem que ser rico, ou seja, deve ser um encontro que permita à pessoa que apresentou esta primeira ideia, que possa também transformá-la no impacto, não é, dessa vivência com as outras pessoas. E por esse motivo, os laboratórios de cidadãos não se inscrevem numa lógica de prestação de serviços ou de criação de um produto numa lógica de serviço. Na verdade, aqui para nós, o fim, não é, deste laboratório é esse encontro dos cidadãos, é essa comunidade que se começa a gerar nesse encontro, e que a partir dela, não é, e daquilo que se discute durante aqueles 10 dias e daquilo que se experimenta durante aqueles 10 dias, vai-se conseguir criar um protótipo em pequena escala ainda, não é? Portanto, a lógica é, durante esta call nós recebemos ideias ou propostas, vão ser selecionadas uma ou duas ideias, dependendo do tipo de ideias e do espaço que nós temos disponível, e das ferramentas que sejam necessárias para a concretização dessa ideia, e depois vamos abrir uma segunda call, onde vamos convocar no fundo toda a cidade de Lisboa, embora vamos se calhar divulgar mais nas zonas do Jardim da Estrela, mas estarão convocados todas as pessoas para criar esse grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho vai trabalhar para a construção do tal protótipo em pequena escala ainda. Só para terem uma ideia da diversidade dos laboratórios cidadãos, isto são só alguns exemplos de laboratórios que já foram realizados em todo o mundo, e alguns, por exemplo, um laboratório de tradução colaborativa, instalações artísticas interativas, o gaming em espaços públicos, há muito também a lógica de juntar o saber institucional ou no fundo, a possibilidade que as instituições, inclusivamente instituições do Estado, não é? Como somos nós, a Rede BLX que pertence à Câmara Municipal, como é que podem, não é, juntar-se com as comunidades
e ser permeáveis às ideias para a tal construção de um bem comum, para a melhoria dos serviços que se prestam. Outros exemplos, uma horta comunitária acessível, que foi criada por uma pessoa que estava em cadeira de rodas, isto até é um projeto de Madrid, essa pessoa gostava muito das hortas urbanas, mas nunca conseguia participar porque a horta não estava a um nível que ela pudesse aceder, e então, a partir do seu projeto, da sua ideia, criou-se um grupo e criou-se um protótipo de horta acessível através de plataformas elevadas, onde se semeavam, não é? os vários produtos. Instalações artísticas, já vos falei, visualização de dados sobre histórias de refugiados, foi outro projeto também, se não me engano, em Madrid. Projetos de ciência cidadã, este ciência cidadã para medição da qualidade do ar até envolveu taxistas da cidade de Madrid, e finalmente, por exemplo, o outro que também vai tocar num espectro totalmente diferente, que foi a edição colaborativa de artigos Wikipédia para diminuir a desigualdade de género, ou seja, sobre a perspectiva da igualdade de género. Esta nossa convocatória Peças de Jardim está aberta a convocatória de projetos até dia 24 desta semana, até o final desta semana, e como indica a convocatória, os projetos devem se focar nos tais âmbitos que não são porque sim, não é? Tem a ver com tudo aquilo que foi falado nos processos participativos anteriores, com a comunidade que quer usar aquela biblioteca e com a própria missão que é quase obrigatória numa biblioteca de jardim, que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, com a sensibilização para as questões ambientais, para a aprendizagem e o debate. E aqui também o ênfase na reutilização de materiais tem a ver também com algo que nos foi muito dito pela comunidade, que achavam que esta biblioteca deve ser um pouco um exemplo de sustentabilidade e, como tal, o mobiliário, por exemplo, deveria ser um mobiliário reutilizado. E, portanto, daí este ênfase que nós colocamos, também o ênfase na promoção da inclusão, porque tem a ver com a nossa missão das BLX. O laboratório vai decorrer no espaço RIPAS, Oficina Criativa, que é na Boa Hora. É um espaço ligado sobretudo à carpintaria, à reutilização de mobiliário, mas nós podemos adaptá-lo para outra tipologia de projetos ou ideias que nos sejam apresentados e que depois seja selecionado. Mas é este o espaço, basicamente. Portanto, como não sei se já falei nisto, mas um bocadinho o que vai acontecer durante aqueles 2 dias será, depois do grupo estar constituído e de se apresentar, vão começar a trabalhar no desenvolvimento dos protótipos. Vamos criar um banco de tempo, porque consideramos que, ao ser um trabalho voluntário também, as pessoas podem não ter toda a disponibilidade durante aqueles 10 dias. Nós temos previsto das 4h30 às 8h30, temos esse tempo para trabalhar todos os dias, inclusivamente fim de semana, entre 12 e 22 de novembro. Mas se alguma pessoa quiser participar, mas não tiver disponibilidade em todas essas horas, nós vamos criar no início um banco de tempo e também distribuir as funções, considerando essa disponibilidade das pessoas. Vamos tentar que haja portanto, que nós vamos tentar promover esse desenvolvimento dos protótipos, vamos também tentar que haja um momento de testagem, não é? E validação do protótipo. Dependendo do tipo de projeto que for selecionado, vamos tentar também promover ali 1 ou 2 sessões de mentorias com especialistas que possam ajudar a pensar o próprio projeto, e depois haverá uma apresentação final, assim em jeito de celebração, no final do laboratório. Quando se terminar o laboratório, a rede BLX não termina o seu trabalho, não é? Vai continuar na organização da documentação. Esta documentação vai ser divulgada em livre acesso, isto é uma premissa comum em todos os laboratórios cidadãos em todo o mundo.
portanto, projetos que tenham sido desenvolvidos e protótipos que tenham sido desenvolvidos e que estejam publicados em livre acesso são depois passíveis de ser replicados em qualquer lugar do mundo. E nesse sentido, mais uma vez, não existe uma autoria. A autoria será, em todo o caso, do conjunto de pessoas que trabalham durante aquele laboratório, mas toda a documentação será publicada com uma licença de Creative Commons. Vamos também fazer a avaliação do processo e a sustentabilidade deste processo, vamos tentar cuidar isto. No fundo, o que nós pretendemos é que esta comunidade que se criou durante aqueles 10 dias não termine ali e que possa continuar para futuras ações ou até autonomamente. Lembrar-vos também que dentro do laboratório vai-se tentar promover sempre esta dinâmica de partilha de liderança, o que quer dizer que um promotor do projeto, aquela pessoa que agora nos lança um projeto que depois é selecionado, pode decidir que partilha, não é, com outra pessoa, que até atribui a outra pessoa a coordenação ou a liderança daquele processo durante o laboratório. Portanto, é essa a lógica que nós tentamos promover. Finalmente, eu vou pôr no chat os vários links, inclusivamente o link para o formulário, para o caso de alguém estar interessado em participar. Esta convocatória está portanto, as pessoas podem participar através de um formulário que está online e também podem, se preferirem fisicamente, nós temos formulários na Biblioteca de Belém, podem lá ir, podem preencher lá e pronto, e ficamos disponíveis para responder a todas as dúvidas que tenham ficado. Só lembrar que isto é um projeto em colaboração com o Media Lab Prado, com Iberbibliotecas e finalmente também com o CE3C. E isto tudo se inscreve nos laboratórios bibliotecários, que é uma plataforma em Madrid onde estão a ser hoje em dia divulgados todos os laboratórios cidadãos que se estão a fazer em todo o mundo. Agora vou deixar de partilhar e gostaríamos de vos ouvir, caso hajam dúvidas. Filipa, já partilhei aqui no chat os links. Boa. Eu vou partilhar o do... Dúvidas, ideias, questões, sugestões, se alguém tiver. Margarida. Olá, bom dia, desculpem, eu estava numa formação, tenho imensa pena, cheguei muito tarde porque prolongou-se, mas por acaso eu sei que perdi muita informação, não tenho nada que estar aqui a dizer coisas que vocês já disseram, mas só uma coisa, vocês falam em protótipos, construção de protótipos. Eu não percebi quando li o formulário que isso é um must, isto é, há sempre a construção de um protótipo de alguma coisa. Então, o protótipo, na verdade, é, digamos, a palavra que se encontrou para definir melhor aquilo que seria o culminar do processo do laboratório, mas na verdade não tem que ser uma coisa física, Margarida. Pode ser visto o protótipo como um projeto a nível sei lá, de educação, propostas até de programação, que tenham a ver, desde que respeitem aquele âmbito que nós falamos na convocatória, nós estamos abertos a qualquer produto final que resulte desse encontro, sendo uma coisa física ou não. O que nos importa é que seja útil, não é? Que se inscreva, que tenha utilidade dentro deste projeto da Biblioteca do Jardim da Estrela. Obrigada. Nada. Margarida, de qualquer forma nós temos a gravação da sessão e depois podemos enviar, ok? Eu gostava muito, sim. Sinto que é mais fácil quando ouço conversar do que só a informação que está no formulário. Sim, eu se calhar depois envio um e-mail à Filipa a lembrar. Está bem, Filipa, obrigada. Ok. Vou-vos deixar também o telemóvel, este é o meu, temos também outro da colega Vanessa Albino, mas podem ficar com o meu. Se tiverem questões que de repente não surgiram agora, mas surjam mais tarde, nós estamos disponíveis para responder. Podemos também acrescentar, Filipa, que já recebemos algumas propostas. Exato.
com muita alegria, não é? Porque nós ficamos sempre um bocadinho nervosos, é uma primeira experiência também para nós, não sendo uma primeira experiência a nível mundial, mas para nós, Rede BLX, é, e não tínhamos a certeza de como é que seria o acolhimento, não é? Mas já começaram a entrar propostas, o que nos deixa muito, muito felizes, e também tivemos algumas pessoas a ligar ou a escrever por e-mail para tirar dúvidas, porque sabemos que todo este processo gera questões. Outra pergunta que eu tenho, este horário das 4h30 às 8h30 é o tempo em que este espaço RIPAS está disponível, não é? Exato. Só este tempo, portanto, tudo aquilo que acontece durante entre 12 e 22 este é o horário, não é? É esse o horário, sendo que portanto, no último fim de semana, que eu digo-vos já a data, portanto, seria o de 19h20, nesse nós temos o dia completo, temos o dia inteiro disponível. No primeiro é que só temos durante esse horário e durante a semana também, é só esse horário. Penso que a Inês queria colocar uma questão, pareceu-me ver. Força. Obrigada, queria agradecer pela apresentação que fizeram agora. Resolveu algumas das dúvidas que eu tinha, mas entretanto fiquei com uma, na verdade com duas. Tem a ver um bocadinho com qual é o orçamento disponível para a preparação desse prototipo, seja uma coisa física ou não, e depois, no caso de ser um elemento físico, eu vi que no formulário de proposta não há a oportunidade de adjuntar ficheiros de desenho, por exemplo. Não sei se isso é uma questão que agora não é precisa, pode ser mais à frente. Okay. Sim, em relação ao orçamento, este é um trabalho que pretende juntar as pessoas voluntariamente, portanto não existe o que existe é o nosso compromisso em garantir que o projeto selecionado tem os materiais e as ferramentas necessárias para concretizar o seu protótipo em pequena escala durante aqueles dias, ok? Porque na verdade lá está, o que nós apontamos, aquilo que queremos é que as próprias pessoas ganhem nessa aprendizagem colaborativa, mútua, em conjunto. E portanto, mais uma vez, não se inscreve nesta lógica de prestação de serviços, etc. E depois, em relação a todos os anexos que quiser enviar, pode depois enviar também por mail. Se calhar pode não enviá-los nesta fase e nós, quando recebermos o projeto, se submeter a sua ideia e ficarmos com necessidade ou com dúvidas, podemos eventualmente pedir, mas nesta altura, precisamente como é um processo voluntário e que depois pretende que seja muito enriquecido e transformado, flexível para ser transformado em colaboração com as pessoas que vierem a formar o grupo, nós não pedimos coisas demasiado fechadas ou definidas, e por isso, pronto, em princípio nem pensámos em possibilidade de anexar um plano, uma proposta mais definida, mas se quiser pode nos enviar por mail. Ok, obrigada. Sim, a pergunta do orçamento vinha mais por isso, pela parte do material. Material, que é sempre sim. diferente. Sim, nós teremos que olhar para o projeto e se de facto for um projeto que nos parece interessante e no conjunto de todos os projetos for o selecionado, nós também temos que garantir e por isso sim é muito importante no formulário colocar todas as necessidades que o projeto teria, não é? Para nós podermos avaliar se conseguimos garantir que temos essas ferramentas. Ok, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, portanto, bom dia a todos. Em relação àquela imagem do planeta Tangerina que vocês mostraram, portanto, serve de início de alguma coisa ou é já tipo, é isto que foi discutido, portanto, é aqui que nós queremos que vocês se foquem? A minha pergunta é essa, e depois tenho outra pergunta que é em relação a esse tal protótipo,
que a ideia num processo colaborativo será de ser enriquecido, mas aqui há a questão de vocês, como funcionam em rede, terem o interesse em que as coisas sejam, que se expandam, inclusivamente para outras bibliotecas, etc. Não é? Portanto, em termos do projeto que possa vir a ser feito, a ser desenvolvido, depois há o interesse em que isso seja replicável noutras bibliotecas. É isso que foi essa a ideia que me ficou, não sei se é correta. Uhum. Se calhar eu começava por essa última questão. Esse não deve ser o seu foco, Inês, enquanto promotora de um projeto ou a pessoa que apresenta uma proposta, uma ideia, porque a replicação não é o nosso fim. Ela existe como uma possibilidade, porque toda a documentação do tal protótipo, do processo em si que se realizou e que se gerou, da discussão que se gerou, vai estar em livre acesso em todo o mundo. Portanto, se outra biblioteca ou até outro jardim quiser pegar naquela ideia e replicá-la, tem toda a documentação para o fazer, assim como nós também o podemos fazer com os projetos que já foram feitos. Mas não é o fim, nós não temos que estar determinados por isso à partida. Aquilo que nós queremos é focar-nos na utilidade, no fundo, daquela ideia para o Jardim da Estrela, a biblioteca, não é? Do Jardim da Estrela, e na partilha dos tais saberes que se geram ali naquela comunidade durante aqueles 10 dias. Estes são os nossos dois focos. O Planeta Tangerina, aquele painel foi o resultado, não é? que resumiu, que sintetizou as ideias da comunidade neste processo participativo anterior. É um ponto de partida. No fundo, é um ponto de chegada daquele processo e para nós é uma fonte de inspiração. Ok? Claro que podem surgir outras ideias, não tem que ser... Aliás, aquele painel, o próprio painel, parece que não tem espaço para tanta ideia e pretende alastrar. E essa também é a nossa visão sobre aquela paisagem, é que é também um foco, uma fonte de inspiração, mas podem apostar por outras ideias. Inês Rato, eu só acrescentava aqui um elemento ao que a Filipa estava a dizer. Na verdade, aquele painel aconteceu assim, ou é exatamente assim, porque nós convidamos uma ilustradora da Planeta Tangerina como a Madalena Matoso. Podíamos ter convidado outra pessoa, ou podíamos ter convidado alguém que seja desta área específica do visual thinking, e podiam ter feito outro desenho. Portanto, nós não queremos que condicione-vos em momento algum, porque esta é uma segunda fase de um processo participativo. No fundo é uma continuidade, mas aquela síntese desencadeia isto que nós agora estamos a fazer. Sim, a questão tinha mais a ver com os temas que estavam lá, não era propriamente a forma como visualmente estavam expressos, era a questão... Okay. Do tema. Aqui a minha dúvida prende-se um bocadinho com, portanto, são projetos que vocês querem especificamente para, neste caso, porque é o que está a acontecer, a biblioteca do Jardim da Estrela, e, portanto, em que forma é que isso pode ser... Como é que se pode... A minha questão tem a ver, por exemplo, com... terá interesse em fazer um tipo de programação, ou seja, o projeto ser um conjunto de atividades que podem levar a uma programação da Biblioteca do Jardim. Portanto, eu tentar também perceber um bocadinho, porque estou interessada à partida em escrever um projeto ou desenvolver um projeto, mas também perceber o que é que para vocês faz mais sentido. A minha dificuldade neste momento é um bocadinho perceber o que é que realmente, se é uma coisa muito circunscrita ao Jardim da Estrela, se é uma coisa para entrar em rede. Portanto, é essa a minha dificuldade em perceber como é que eu posso ir ao encontro, e depois o processo colaborativo onde vão entrar não sei quantas pessoas, portanto, como é que eu poderei ir ao encontro de todas estas coisas, e por isso, pronto, eram os meus pedidos de esclarecimento.
Eu aqui só acrescentava, Filipe, deixa-me só dizer e depois acrescentas. Eu aqui só acrescentava, a Filipe há bocadinho disse que o importante aqui era o foco do Jardim da Estrela, porque senão iríamos dispersar muito. Mas é assim, se a Inês tiver um conhecimento mais alargado da rede de bibliotecas, que é coisa que nós não estamos ali a pedir, exatamente porque exigiria um conhecimento diferente. Nós temos bibliotecas que têm jardins e é uma intenção nossa que estes temas que aqui estamos a tratar que também possam acontecer noutras bibliotecas. Por exemplo, há bocadinho falávamos dos hotéis para insetos ou falávamos do banho de sementes, isto poderia acontecer também noutras bibliotecas, não tem que ficar circunscrito a esta zona da cidade. Sim, é isso. Eu acho que, só acrescentar que, de qualquer maneira, a Inês pode decidir apresentar agora um projeto e mesmo se esse projeto não for selecionado, pode também depois apresentar-se na convocatória de participação de colaboradores, não é? Para colaborar com um projeto que tenha sido selecionado. Portanto, há sempre essas duas formas de participação. Em princípio, dadas também um bocadinho as contingências que ainda vivemos em relação ao Covid, embora tudo se esteja a normalizar, nós contamos ter um grupo de 9 pessoas, aproximadamente, um grupo final de 9 pessoas, que estarão a participar nestes laboratórios fisicamente, naqueles dias que vos falei. E pode ser, de facto, como eu já tinha respondido à Margarida, pode ser um projeto a nível mais conceptual. Não precisa necessariamente ser uma peça física, um protótipo de uma ideia que depois se concretize fisicamente num objeto. Ok? Aliás, isso até, nós temos sempre a abertura para escolher dois projetos, também pensando nisso, em que um dos grupos, eventualmente, pode estar dedicado a um projeto mais conceptual, mas que tenha a ver, por exemplo, com educação, com ideias para como veicular estes conceitos que nós estamos aqui a trabalhar e que estão na convocatória. Isso é que é importante, é inscrever-se a esse âmbito que está na convocatória. Ok, obrigada. Se mais ninguém tiver perguntas, nós hoje a Patrícia Tiago está aqui da parte da FECUL, também está a gravar e portanto vai-nos disponibilizar a gravação. Nós então enviamos para cada um de vós e também vamos colocando mais informação no nosso Facebook e nosso Instagram, até se calhar até podemos fazer uma espécie de uma lista de facts, de perguntas que as pessoas nos têm feito, porque talvez ajude nas respostas. Mas de qualquer forma, qualquer dúvida, por favor, estejam à vontade, quer fisicamente em Belém, porque é onde a Filipa está, quer seja virtualmente. Em relação à Biblioteca do Jardim da Estrela, nós depois, era muito bom poder já fazer uma visita convosco, só que a obra ainda não está terminada, se forem lá ao jardim veem que ainda está entaipado, mas já conseguem ver a estrutura que está a ser criada. Se entretanto em novembro já tivermos essa hipótese, as pessoas que apresentaram propostas teremos todo o gosto em lá vos levar, que é diferente de estarem a ver o espaço físico. Eu tenho uma última dúvida, que é, já percebi que não vou poder participar porque este horário 4h30, 20h30 para mim é mesmo impossível, porque pronto, sou uma mãe sozinha com um filho, com atividades, o pós-laboral é difícil para mim. Mas estava a pensar, mas posso enviar-vos o projeto na mesma? Uma ideia tão interessante. E já comecei a escrever e não sei, de alguma forma acho que as ideias que eu tenho podem ir completamente ao encontro das vossas e pronto, não sei, acham que eu envio na mesma. É que eu claro que sim, Margarida, envie. Colaboradora voluntária, porque este horário para mim é completamente impeditivo, é mesmo difícil. Tipo, imagina, eu posso até às 5, vá lá.
Acham que envio na mesma? Envie na mesma e envie com a disponibilidade do horário que teria, porque Tá bem. eventualmente, quem sabe se há aqui uma possibilidade de Pois negociação. é, porque apesar de ser um trabalho voluntário, que eu também não tinha percebido, essa foi uma boa pergunta, não é? Porque é uma semana, mas pronto, eu acho que é um investimento também em termos sociais, em termos é um investimento, podemos considerar assim. Pronto, apesar de ser. Enfim, pronto, vou-vos enfiar na mesma, está bem? Não quero Tá bem, mais tempo. boa. Bom, então se não houver mais questões, eu não sei se da parte da FECUL, Pedro Pinho, Patrícia Tiago querem dizer alguma coisa. Pedro Teses. Não, do nosso lado, agradecer também esta possibilidade de termos feito aqui esta sessão de esclarecimento também e dizer que estamos disponíveis, claro, para divulgar sempre, e temos estado a divulgar a iniciativa e que vos iremos enviar então logo que esteja disponível aqui o Zoom para vocês, a gravação, para vocês usarem como entenderem, e pronto, e desejar boa sorte aqui às possíveis propostas que venham a surgir. Pronto, quer aqui, quer depois, posteriormente, outras pessoas que venham a concorrer. Boa, obrigada. De qualquer forma, Patrícia e Pedro, muito obrigada por estarem a colaborar mais uma vez connosco. Está a ser, estamos viciados na colaboração convosco. É muito bom trabalhar com a FECUL e fazer esta parceria convosco. Portanto, depois também vamos dar-vos feedback aqui destas propostas. Ok? Bem, muito obrigada então e um bom dia. Obrigada então. Adeus, até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Susana e Filipe, se puderem ficar só 2 minutos. Patrícia, Ficamos, vamos sim. já. É rápido, Não, é muito não rápido. desligo, não desligo. É muito rápido, não te preocupes. Queres que desliguemos a Sim, faz favor. gravação? Sim. Eu vou Já é parar, outro assunto, já é outra coisa, eu vou sim. parar aqui. Espera lá. Já